Bom dia, alunos. Eu sou a professora Kelly Cristina Francelino e hoje vim trazer para vocês um gênero textual conto. Vocês devem conhecer alguns contos, mas não sabendo que o gênero se chama conto. Olha só, o que é um conto? Um conto é um texto curto em que o narrador conta uma história, desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Nós temos poucos personagens no conto, porque o conto geralmente é uma leitura bem breve, então não tem espaço para muitos locais dentro desse conto e nem muitos personagens. A gente, no conto, necessariamente, a gente usa poucos personagens e geralmente só acontece no ambiente. É isso que eu vou mostrar para vocês. Hoje eu trouxe um conto da Clarice Lispector que fala que o nome é Tentação. Eu gostaria que vocês acompanhassem com as folhas que eu entreguei para vocês, com o conto, a leitura que nós vamos fazer agora, tá? Sobre o conto. Ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava, sentada nos degraus de sua casa. Ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se um dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto, ela estava sentada no degrau faiscante da porta, às 2 horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida, segurava-a com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. Pronto. Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora, encarnada na figura de um cão. Era um bacê lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Lá vinha ele trotando à frente de sua dona, arrastando seu comprimento, desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada, suavemente avisado. O cachorro estacou diante dela, sua língua vibrava, ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se perdiam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. No meio de tanta vaga impossibilidade, de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas, a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgostos secos, lá estava uma menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues aos entes de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam. Mas ambos eram comprometidos. Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só abriria quando ela fosse uma mulher. Ele com sua natureza aprisionada. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol.
O bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada com o acontecimento nas mãos, numa nudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou com os olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-la dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás. Bom, dando sequência ao conto, eu gostaria que vocês, em pares, respondessem essas duas questões. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem quais são os personagens principais e o que aconteceu na história, tá? Aí vocês façam em duplas. Continuando, características do conto. O que são as características do conto? O espaço delimitado. O espaço delimitado é o local que se passa o conto. Geralmente, passa sempre o conto num local só, porque a história é bem breve. Então, o conto pode passar numa casa, numa sala, num parque, porque esse espaço ele é bem delimitado. O tempo marcado. O tempo marcado ele pode ser o tempo cronológico, que é aquele marcado pelas horas, pelos dias, por mês, por anos. E o tempo psicológico, que é aquele marcado pela emoção, pelo sentimento, pelos sonhos dos personagens. Nós temos a presença de narrador. O narrador, ele pode ser o narrador observador, que é aquele que observa e conta toda a história pra gente, ele só observa, ele não participa dela. Nós temos também o narrador personagem, que é aquele que ele participa da história. Além de contar pra gente a história, ele participa dela. Por isso, é narrador personagem. E nós temos o narrador onisciente, que é aquele que ele conhece tudo da história, ele conhece todos os personagens, ele conhece até os seus sentimentos, suas emoções, o que o personagem está sentindo, ele passa pra gente. Ele é o narrador onisciente. Ele pode ou não participar da história. Nós temos os poucos personagens. Nós temos poucos personagens. Por quê? Como eu já havia dito, como é uma história breve, não tem como ter muitos personagens. Então, geralmente, são poucos personagens mesmo quando se fala na estrutura do conto. O enredo. O enredo é a história propriamente dita, né? Tudo que acontece ali. Eu vou passar aqui para vocês agora a estrutura do conto. O conto tem introdução, né? Que é esse momento inicial, que eles mostram toda a ambientação do local, tudo isso. Aí nós temos o desenvolvimento, que é onde se desenvolve toda a história, né? Relacionadas ao problema, às situações que ele se passa. Nós temos o clímax, que é quando acontece momentos de maior tensão. Aí acontece que no conto sempre tem o clímax, né? Que acontece maior tensão ali na história. Que depois vem com o desfecho. O desfecho é o quê? Resolver, né? Dar a solução para esse conflito todo e, por fim, o desfecho da história. Nós temos vários tipos de contos. Nós temos contos realistas, contos de terror, contos de humor e contos de fadas. Vocês devem conhecer bastante contos de fadas, né? Nós temos vários tipos de contos. Eu gostaria agora que vocês, em grupo, né, para essa metodologia que eu estou passando para vocês, em grupo, 4 alunos, respondessem essas questões para uma atividade avaliativa. Eu gostaria que vocês respondessem, quem são as personagens principais do conto, Tentação, o que elas têm em comum, o que a menina fazia sentada na porta de casa às 2h da tarde, onde se passa a história. Retire do texto uma frase que apresenta a característica marcante desse cenário. Então, além de você dizer onde que se passa a história, você também tem que achar lá no texto, retirar de dentro do texto essa característica do local que se passa a história.
De acordo com o texto, como a menina se sentia em relação às outras pessoas? Retire do texto uma frase para justificar sua resposta. Então, além de você responder, né, como que ela se sentia em relação às outras pessoas, você vai lá no texto e retira uma frase que justifique a resposta que vocês estão dando ali para a questão número 4. Qual é o tema central, né, que é o assunto do texto? E por fim, eu gostaria que cada um depois, nessa mesma folha separada que vocês vão me entregar, elencasse o nome de vocês, né, dos 4 integrantes, e cada um respondesse, porque essa resposta aqui ela é pessoal. Olha só, nesta aula falamos sobre o conto psicológico. No texto lido, a menina se sente diferente dos outros, o que intensifica a solidão dela. Ser diferente dos demais gera solidão? Você já se sentiu excluído ou sozinho por ser diferente dos outros? Qual é a sua opinião sobre isso? E é isso que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Cada um respondesse o seu. Eu finalizo a nossa aula agora, tá? E depois espero os trabalhos entregues. Muito obrigada, até mais.